turma do terceiro ano. Estamos na semana do dia 24 a 27 de agosto de 2020, portanto, a última semana do mês de agosto. E também essa última aula também do mês de agosto. Essa aula está sendo gravada no YouTube e nós vamos estudar sobre o módulo número 5, que é sobre clima e vegetação, da página número 2 até a página número 7 da apostila número 2. Acompanhe comigo esse assunto sobre clima e vegetação. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno e a cada um de nós nesse prezado momento. Muito obrigado pelas vitórias alcançadas em Jesus Cristo. Estamos iniciando já a apostila número 2, que o Senhor possa estar presente com os alunos, animando e protegendo, para que eles possam se dedicarem ao estudo desse dia e também para o seu vestibular. Muito obrigado por tudo. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá conversar relacionado ao assunto sobre clima e vegetação. Se você tiver a apostila em mãos, a apostila número 2 já, na página número 2, módulo 5, clima e vegetação. E nos diz assim: em relação aos aspectos morfoclimáticos, o clima é um elemento fundamental. Para entender o conceito de clima, é preciso rever a noção de tempo atmosférico, que é o estado da atmosfera em determinado lugar e momento. Portanto, o tempo é variável e condicionado pela temperatura, pressão do ar e pela dinâmica das massas de ar. Com isso, vamos apresentar com vocês algumas perguntas tais como: o que é climatologia? O que é tempo? O que é clima? Quais são os fatores climáticos que vão ocorrer essa formação de um determinado clima? O que são ventos? O que são massas de ar? E quais são os problemas atmosféricos que ocorrem? Isso tudo relacionado ao assunto sobre clima. Fazendo uma revisão daquilo que vocês estudaram já no primeiro ano do ensino médio. E no final de tudo, nós vamos associar todos esses conhecimentos do clima com o bioma. Por isso coloquei como último ponto para vocês. Então vamos, o que é climatologia? Então nós podemos observar o seguinte: climatologia é o estudo, climatologia, logia, é o estudo do clima. E o clima é o que é? É o conjunto dos estados do tempo monitorados durante um período de tempo cronológico. E esse tempo cronológico para condições de meteorologia mundial é observado no período de 30 a 30 anos. Por exemplo, hoje, dia 27 de agosto, nós estamos vivenciando um tipo de tempo ou tipo de clima. Nós estamos dentro de um clima. Qual clima? O nosso clima é chamado subtropical. Agora, se estiver chovendo, se estiver ensolarado, se estiver caindo neve, como estava dizendo, ou geada, ou ensolarado, isso chamamos de tempo. Tempo é o estado da atmosfera em determinado lugar e momento, que nós chamamos de tempo atmosférico, que é o estado da atmosfera em determinado lugar e momento. Por exemplo, sempre como coloca aquele exemplo, em Curitiba, na região norte de Curitiba, lá em Santa Cândida, pode estar ocorrendo presença de chuvas. Na área central de Curitiba, na Praça de Tiradentes, pode estar o tempo nublado. E na região sul de Curitiba, na região do Boqueirão, por exemplo, pode estar ensolarado. Isso pode ocorrer? Sim, porque é tempo. É o estado da atmosfera em determinado lugar e momento, diferenciando de várias outras localidades. Vamos conversar sobre esse assunto e sobre a previsão do tempo também com Eliana Marques,
já está aqui, Eliana, boa tarde para você. Boa tarde para vocês também, boa tarde a todos. Pois é, a gente recuperou as imagens de satélite, né, entre ontem à noite e também hoje, e o que a gente vê são nuvens bem carregadas, é todo esse colorido aqui, elas representam nuvens de tempestade. Então, chovia forte aí na região onde o barco naufragou, né, não dá para afirmar que a chuva provocou o acidente, mas o mau tempo pode sim ter contribuído para que ele acontecesse, essa tragédia aí, né. A gente viu que está chovendo nesse momento e hoje ainda tem mais previsão de chuva para essa região. A partir de agora à tarde pode chover a qualquer momento, pode ser uma chuva que vem e para ou contínua, né? E pode ser chuva forte também, porque o calor na região ajuda a formar essas tempestades. Pois é, ontem você também falou de tempestades na Bahia, né? Exatamente. Como é que está a situação? Choveu bastante também na Bahia, olha só, choveu muito, principalmente no litoral sul, e as cidades aqui que registraram os maiores volumes foram Caravelas, também Porto Seguro e Itamaraju. Como tem previsão de mais chuva para essa região aí, litoral sul da Bahia, né? A área continua sendo monitorada porque existe o risco de deslizamento e enxurrada. Aliás, a previsão de chuva se estende por grande parte do litoral nordestino aqui até Rio Grande do Norte, justamente porque a gente tem a chegada dos ventos marítimos, né, aumentando a umidade em toda essa área aí, e esses ventos carregados de umidade ajudam a formar as nuvens de chuva também. E nas outras regiões do país, o que é que a gente pode esperar? Bom, região norte. A região norte continua ainda com chuva na maior parte, né, dos estados, como a gente vê aqui, toda essa área em azul é previsão de chuva, chuva que pode ser localmente forte. Aí temos uma previsão de chuva fraca para essa área que pega sul de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, grande parte do interior do Paraná. No oeste do Rio Grande do Sul pode chover hoje à noite, aproximação de uma frente fria, né? E tempo firme em toda a área amarela do mapa, ou seja, grande parte do Brasil. Temos duas áreas em azul. Essa aqui, olha, pegando o nordeste de Minas, Vale do Jequitinhonha por ali, também litoral de Santa Catarina. Essas áreas em azul aqui representam céu encoberto, sem sol e com possibilidade de garoa. E como é que ficam as temperaturas com tudo isso? Olha, em Porto Alegre, por causa dessa aproximação de frente fria que eu falei, a temperatura está subindo, hoje pode chegar aos 28 graus, mas Florianópolis, Curitiba continuam menos frias que ontem, temperatura subindo também, mas não chega a fazer calor. Temperatura subindo um pouco aqui em São Paulo, máxima de 22, no Rio 24, à noite volta a esfriar em São Paulo e no Rio, Belo Horizonte máxima de 25. Aí temos Brasília com 26, mas notem que as outras capitais do Centro-Oeste bem mais quentes, região norte com todas as capitais passando dos 30 graus, 37 em Teresina e no litoral do Nordeste, onde está chovendo, a temperatura não dispara. E amanhã continua a chuva lá no litoral sul da Bahia. Vamos saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil? Vamos conversar com a Maju em São Paulo. Olá, Maju, boa noite. Você começa por onde hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Eu começo falando sobre a volta do sol aqui em São Paulo. Muitos paulistanos festejaram. E olha só, viu? Hoje foram 5 horas e 36 minutos com a luz do sol sobre a cidade. Ontem, ele deu as caras por pouco mais de 1 hora. Anteontem, apareceu só 6 minutinhos. E entre os dias 15 e 19, nem deu ar da graça. São dados do Instituto de Ciências Atmosféricas da USP. Amanhã, o dia em São Paulo começa com névoa, 14 graus, mas depois o sol aparece, máxima de 22 graus. Também no Rio de Janeiro, manhã embaçada e 25 graus à tarde. Em Curitiba, previsão de nevoeiro, 13 de mínima e 22 de máxima. Dia todo de sol em Palmas, Brasília, Goiânia. Destaque para a grande diferença entre a temperatura da manhã e da tarde. Diferença de 15 graus lá em Goiânia. O tempo firme continua mandando no pedaço, como mostra o amarelo que cobre grande parte do nosso mapa. Em vários pontos da área de tempo firme, a umidade relativa do ar pode descer a ladeira e a chance de queimada é bem alta, como indica o vermelho aqui. Pode chover no sul do Rio Grande do Sul, em pontos da região norte, mas é no leste do Nordeste que a chuva teimosa continua. Destaque para Aracaju, João Pessoa e Natal, que podem concentrar aí, Renato, os maiores volumes amanhã. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Ali, nesses dois vídeos que vocês acabaram de assistir, são vídeos antigos que ocorreram o ano passado. Mas nós podemos observar nesse gráfico agora a previsão para 15 dias na situação de Curitiba.
Por exemplo, dia 18, que é uma terça-feira, a previsão de presença de umidade, 90% chuvoso durante o dia e a noite. E aí você vê lá, temperaturas, né? 14 graus, que é a mínima, e a máxima 19 graus, podendo ter 35 milímetros de chuva na cidade de Curitiba no dia 18, dia terça-feira. O sol ele vai dar a sua graça às 6h41 e 17h59 já vai descansar. Estamos na lua nova, o vento vem da região do norte-noroeste, a 17 km por hora, e a umidade ela vai oscilar entre 53% a 93%. Ou seja, no dia 18 de agosto, nós vamos ter um dia praticamente chuvoso durante o dia todo e a noite também. Aí temos previsões para os próximos 15 dias na cidade de Curitiba. No dia 19, chuvoso durante o dia todo e a noite. Dia 20, chuvoso durante o dia e a noite. Dia 21, nublado com chuva de manhã, à tarde e à noite pode garoar. Dia 22, sábado, céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. Já no dia 23, domingo, nós temos o sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens, bem aberto, dia 23, domingo, aproveitar, 100%, sem chuva, nada. Dia 24, 25, 26, o dia 27, que é hoje, quinta-feira, o sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite do tempo aberto, ainda sem nuvens. Ou seja, 24, uma segunda-feira, teve uma grande porcentagem de chuvas, depois foi diminuindo toda essa estrutura. E hoje, dia 27, quinta-feira, último aula do mês de agosto, nós temos lá a temperatura mínima, 21 graus, poderá chegar até 33 graus, né, quente para uma região sul como Curitiba. Você vê aqui, por exemplo, o símbolo do tempo aberto, e aqui a temperatura mínima, a temperatura máxima. A chuva, nós não temos, 0% de chuva. O sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. E aí nós podemos observar, não há probabilidade de ocorrer arco-íris, a chuva 0%, o sol vai dar o início às 6h33 e ele vai já anoitecer 18h03, o vento 24. Esse vento vem da origem do Oceano Atlântico em direção à nossa região metropolitana de Curitiba, 24 km por hora, lua nova, e a umidade entre 21 e 50 devido à temperatura mínima e máxima. Isso está ocorrendo conforme os meteorologistas da CIMEPAR e propondo para o dia 27, quinta-feira. Outro que nós podemos observar, né? Dia 27, a temperatura, o outro já coloca 14 e 23, aquele anterior colocou 33 graus, né, e 13 graus. Mas essa variação ocorre, por exemplo, na cidade de Curitiba, por exemplo. E aqui outra previsão, né, dia 18 de agosto, hoje, por exemplo, com a presença de chuva, aí dia 19, chuva, 20, chuva, 21, chuva, 22 começa a aparecer um pouco do sol, domingo tem já mais sol e não tem mais chuva, né? A segunda tem presença de nuvens, dia 25 de agosto, sol, depois 26 sol, 27 que é hoje vai ter um pouco de sol e um pouco de presença de nuvens, mas nós temos o que? A menor incidência de chuvas nesse período no final do mês de agosto. E aqui nós podemos observar, por exemplo, um mapa. Nesse mapa, essa concentração aqui, ó, são frentes frias que vão oscilar para a nossa região. Olha só, as frentes frias aqui, elas circulam aqui, essa circula o Oceano Atlântico em direção, por exemplo, à nossa região do Brasil, nosso país Brasil. E bem aqui em Curitiba, nós temos essa confluência da presença dos dois frente massa de ar quente e frente de ar fria. O tempo
conforme nós podemos observar, nós temos alguns fatores que são importantes para o mesmo. Temos a temperatura, que eu citei naqueles mapas anteriores, naqueles gráficos anteriores, temperatura mínima e temperatura máxima durante o dia. Aí nós temos a pressão do ar, que também vai ser um fator que vai influenciar diretamente no tempo. E a massa de ar, essa massa de ar pode ser massa de ar quente, originada da linha do Equador, e a massa de ar fria, originada da onde? Do Polo Sul. E também vem massa de úmida, que vem do Oceano Atlântico, diretamente para a nossa estrutura, formando o tempo. Tipos de tempo que nós podemos observar é o tempo ensolarado, né? Tempo nublado, tempo chuvoso, tempo com chuva ou predominante de sol, parcialmente nublado e presença de sol com chuva. Mas essas aqui são as formas que predominam no Brasil e no mundo todo, né? Logicamente, e também em Curitiba. Apesar que o tempo ensolarado temos pouca presença, mas temos uma grande concentração também de presença de nuvens, a presença de chuva e assim por diante. O tempo, conforme nós podemos observar, que no Brasil todo nós podemos ver parcialmente nublado, né? Parcialmente nublado que vai ter o quê? Presença de sol, presença de nuvens com chuva. Agora, parcialmente, pancadas de chuva, aqui ó, pancadas de chuva que nós podemos observar, como aqui, por exemplo, a região do Porto Velho, né? Porto Velho, Rio Branco, Tabatinga, Manaus, Marabá, Cuiabá, aqui Rio de Janeiro, Porto Alegre, são presença parcialmente de pancadas de chuva. Parcialmente nublado que nós temos, por exemplo, Fortaleza, Recife, Salvador, né? E chuvoso que está aqui, ó, Foz do Iguaçu, Corumbá, São Paulo. Isso nós temos tempo, que são os fatores atmosféricos que nós citamos como temperatura, pressão do ar e a dinâmica dessa massa de ar que vai provocar isso que de tempo que nós podemos observar no mapa do Brasil. Clima, então, o que é clima? Respondendo aquela outra pergunta, é o conjunto dos estados do tempo monitorados durante um período de tempo cronológico. E esse tempo cronológico é o tempo observado por um período de 30 anos. Quais são os fatores que vão interferir no clima, né? Que interfere diretamente no clima, podendo se destacar o quê? Latitude, altitude, continentalidade e maritimidade. Vamos explicar então esses aí. Latitude é o quê? Latitude são linhas deitadas paralelas ao Equador, né? Aí vou ter o quê? A linha do trópico do Câncer ao norte, trópico do sul, temos o Ártico ao norte e o Antártico ao sul. Quando você está aqui na latitude 0, a temperatura é bem maior. Quando você vai indo para o norte, a temperatura vai diminuindo. Quando você sai da 0 graus e vai para o Antártico, Polo Sul, a temperatura vai diminuindo. Ou seja, a latitude, conforme você vai aumentando as linhas latitudinais, a temperatura vai resfriando. Já na altitude, acontece o quê? Por exemplo, aqui nós temos o ponto A, que está 22 graus, 0 metros de altitude. E aqui nós temos a letra B, 600 metros de altitude, a temperatura 19. Ou seja, do ponto A para o B, conforme a altura, conforme a altitude vai aumentando, a temperatura tem a tendência de diminuir. Então aqui no ponto A, que está na região de planície litorânea, 0 metros a nível médio do mar, quando você vai aumentando a altitude, por isso tem a palavra altura, a altura vai diminuindo a temperatura também. Aqui nós temos, por exemplo, o fator de maritimidade e continentalidade. Então, por exemplo, assim, quem mora, por exemplo, na região de Caiobá, a temperatura em Caiobá, ela vai ser mais quente, mas ela vai ter o que? A presença de umidade. Já quem mora no interior do continente, nós vamos ter o que? A temperatura é mais quente, só que nós não temos a influência das brisas marítimas. Agora temos o que nós chamamos de pressão atmosférica.
pressão atmosférica é condicionada pela temperatura do ar e pela altitude. Então já falamos o que é altitude. Conforme a altura, a temperatura vai diminuindo. Outro, maior temperatura, nós vamos ter igual a menor pressão. Maior altitude, menor pressão. E aí nós temos o quê? Vice-versa, né? Podemos ter maior altitude, menor pressão, e maior temperatura, menor pressão. Isso aqui é o que vai ocorrer, que nós chamamos de pressão atmosférica. Isso é muito importante, porque essa pressão atmosférica é condicionada pela temperatura do ar e pela altitude. Você pode observar isso na página número 2, no Circulação Geral da Atmosfera e as suas influências das correntes marítimas. Vento, relembrando aquela perguntinha que nos coloquei lá na frente, vento é todo o ar em movimento. E esse vento pode ser vento quente, seco, que vem do continente em direção ao oceano. Ou esse vento pode ser úmido, quente, por exemplo, que vem do Oceano Atlântico em direção ao Brasil. Então ela traz umidade, mas pode ser quente. Agora pode-se ter vento úmido e frio, que vem lá do Polo Sul em direção à região sul do brasileira, sendo um vento frio e pode trazer também chuvas. Então o vento é o ar em movimento. Podemos observar a região chamada ciclone e anticiclone, né? Ciclone, por exemplo, olha, ciclone você vai provocar o que nós conhecemos como baixa pressão. Baixa pressão. Toda vez que você tem processo de ciclone, é baixa pressão. E alta pressão é o que nós chamamos de anticiclone. Isso aqui vai ocorrer principalmente na região do Equador. Que vai ocorrer muito esse espaço de ciclones e áreas anticiclones, tá? E aí você pode observar isso também na página número 3 da sua apostila. Aqui nós temos lá, olha só aqui, ó, a zona equatorial de baixa pressão, né? Aí vem o que? Alta pressão, ela chega aqui na linha do Equador e já volta no seu processo outra vez. Então, ciclone, baixa pressão, e anticiclone, alta pressão. Então aqui a alta pressão para aqui na região da linha equatorial. Agora, massa de ar são o quê? Massa de ar são grandes bolsões de ar atmosférico que se deslocam sobre a superfície terrestre e influem nos climas de todas as regiões da Terra. E nós podemos observar que nós temos, conforme a sua localidade, nós temos uma diferenciação de massas de ar. E essas massas de ar podem ser influenciadas por áreas equatoriais, pode ser influenciada por áreas tropicais e áreas úmidas, como oceanos, e áreas continentais. Então, massas de ar são verdadeiros bolsões de ar que circulam pela própria atmosfera. No Brasil, nós podemos observar esse tipo de massa de ar, que são, você pode observar que nós temos 5 tipos de massa de ar. Sempre você pode observar que nós temos a primeira letrinha aqui, ó, primeira letrinha é minúscula, que é letra M, significa massa. Olha, ó, todas as bolinhas você pode observar, tem a letra M, que é minúscula, significando massa. A segunda letra, como E, E, T, T, P, essas letrinhas são o que chamamos de clima. Então sempre são maiúsculas. Letra E, massa equatorial, massa equatorial, massa tropical e massa polar. Você pode observar nelas. E a terceira letrinha minúscula é a letra que é voltada da sua origem, aonde for formado. Então aqui, massa equatorial atlântica. Então essa massa equatorial atlântica foi formada no oceano, como aqui, ó. Aqui é formada no oceano, aqui também no oceano. Massa equatorial continental, letra C, continental. Então, ó, do continente em direção ao oceano. Massa tropical atlântica, olha aqui, ó. Ela está na região tropical e vai atlântica de origem, então vai para o continente. Massa TC, massa tropical continental, do continente ao oceano. E massa polar atlântica, ela é de origem
no inverno, que é a massa polar atlântica, vai ser um vento frio e úmido em direção, olha só, essa massa ela penetra aqui na região sul, pegando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e chega até a região do Amazonas, né? E a massa equatorial continental, no verão, ela sai aqui do Amazonas, vai chegando até aqui na região do estado do Paraná. Essas são as principais massas de ar que nós temos conforme o período. Aqui no período verão, esse mapa que você pode observar, e nesse mapa ao lado, você pode observar o inverno. Esse longa flecha que nós temos, a longa seta, indicando a influência de massa polar atlântica. Agora nós temos o que nós conhecemos como célula, né? E essa célula, esse deslocamento que ocorre, por exemplo, dos ventos, né? Ventos ali do Nordeste, que vem lá do Trópico do Câncer até a linha do Equador, aqui da região do Trópico Capricórnio, que vão até o Equador, e nesse espaço entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer, nós temos as células de Hadley, a célula de Ferrel e a célula polar. Ou seja, o que significa essas células? Esses ventos que circulam lá do Trópico de Câncer vão até o Equador. Isso nós chamamos célula de Hadley. Ou esses ventos que saem aqui do Trópico de Câncer, de Capricórnio no sul e vão até a linha do Equador, são chamados de célula de Hadley. Agora, os ventos que saem da região do Trópico de Câncer para o polo, nós chamamos célula de Ferrel. A mesma coisa que no sul. Depois do Trópico de Capricórnio para o Polo Sul, chamamos célula Ferrel. E a célula polar, aquele vento que vem do polo em direção à zona temperada, a mesma coisa que no sul, chamado célula polar. Então, nós temos três tipos de células. A célula Hadley, que é baixas latitudes, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Temos a célula de Ferrel, que é as medianas latitudes, hemisfério norte ao sul. E também nós temos a célula polar, que ela vai ser exclusivamente na área de alta pressão, tanto no polo norte como no polo sul. E nós temos a presença do Alker, que essa Alker vai ocorrer principalmente na região do Oceano Pacífico, dando origem ao El Niño. Aqui nós temos. Agora, outro tipo que nós podemos citar para vocês são o clima de monções, né? Monções climáticas. Essas monções climáticas nós temos dois tipos. Temos aqui, ó. Eu vou explicar primeiro esse de alta pressão. A alta pressão são ventos úmidos e quentes que saem do Oceano Índico em direção ao continente asiático. Só que bem onde está escrito baixa pressão, ela para porque nós temos a cordilheira do Himalaia. E ao parar, aqui ela vai provocar chuvas nessa localidade. E essas chuvas são propícias para o cultivo da rizicultura, ou seja, o cultivo do arroz. Indo para esse mapa desse lado aqui, nós podemos observar alta pressão. Aqui são ventos, isso ocorre principalmente no período do inverno. Então, alta pressão são ventos secos, frios, de origem da cordilheira aqui que você pode observar do Himalaia em direção ao Oceano Índico. Como são ventos frios e secos, ela vai provocar nessa região seca, e isso é propício para a colheita do arroz. Então nós temos dois tipos de monções. Monções de verão, que está ocorrendo agora lá na região sudeste asiático, como Índia, os países sudeste asiáticos, ocorre isso aqui, uma grande concentração de chuvas no verão. Nós estamos aqui no hemisfério sul, que estamos na estação do ano inverno. Lá estão na estação do ano verão, com muita chuva, eles aproveitam para a plantação do arroz. Quando for dezembro, já chega a seca e tem então a cultura da seca e eles fazem a colheita do arroz. Temos correntes marítimas. O que são correntes marítimas? Podem ser definidas como grandes massas de água que se deslocam nos oceanos, movida pela diferença de temperatura, pressão e salinidade. E conforme a origem dela, ela vai apresentar corrente quente, ou corrente fria, ou corrente neutra. Corrente quente sempre vai ser originada aqui da linha do Equador. Linha do Equador. Então nós temos aqui, ó, corrente do Brasil, que ela sai aqui da linha do Equador e vem até aqui ao sul. Temos corrente fria,
que é a corrente que vem da onde? Originada dos polos, né? Labrador, Groenlândia, a Bengala, que nós temos aqui nessa região, e a neutra, quando vai já perdendo esse espaço do quente e vai ter influência da corrente fria. Então, no Brasil, nós podemos observar essas correntes mais importantes voltadas para o Brasil. A corrente do Brasil, que é quente, e a corrente sul-atlântica já é fria, e essa já é neutra, né, por causa dessa diferenciação climática, e a corrente Bengala, que é a corrente fria. Aqui nós temos, conforme a classificação de Köppen, uma classificação que ele propôs em 1901 a 2010, e ele propôs esse tipo de classificações. Então ele coloca as letras, né, as primeiras letras, e depois coloca a segunda letras em minúsculas e a terceira letra também em minúscula, colocando então a primeira letra é clima. A segunda letra que nós podemos observar, e isso aí você pode observar também na sua apostila, na página número 4 na tabela. Então, a primeira letra, como falei para vocês, são clima. Nós podemos ter a letra A como clima tropical chuvoso, a letra B como clima árido, a letra C, que você pode observar no desenho e também no mapa, letra C, clima temperado quente, a letra D, nós podemos observar clima temperado frio, e a letra E, clima polar. Então, as letras maiúsculas, a primeira letra, são consideradas tipos de formação de clima. Já a segunda letra indica o que? As precipitações. Precipitações, chuvas. A letra F significa o que? Sempre úmido, conforme você pode observar na tradução. A letra M, monsônica, como nós já estudamos, e você pode observar onde está. A letra S, chuvas de inverno. O W, chuvas no verão. W', chuvas de verão e outono. E o próximo letra maiúscula S é na região de estepes, onde vai ocorrer essa predominância. Já a letra T é na região de tundra e o frost é nas regiões mais polares. Agora a terceira letra maiúscula, a terceira letra minúscula indica a temperatura do ar, como A, verão quente, né, que você pode observar verão quente, você pode ver B, verão branco, a letra C, região de clima e temperatura frias, a letra D, muito frio, e H, quente. E o K é quente na região árida, tá? Ok? Então você pode observar essas características na página número 4 da sua apostila número 2. E aqui nós temos a classificação para Köppen. E o mais importante, nós podemos observar aqui na região do estado do Paraná. Nós temos o CFB, que significa o quê? Clima mesotérmico sempre úmido, verões brandos. E o CFA, que é clima mesotérmico sempre úmidos, verões quentes. O Paraná, e também pega um pedacinho do CWA, que é clima mesotérmico, chuvas de verão, verões quentes. Então, na região do Paraná, na região do estado do Paraná, nós vamos ter a predominância do CWA, que é clima mesotérmico, chuvas de verão, verões quentes. O CFA também ocorre na região do estado do Paraná, clima mesotérmico sempre úmido, verões quentes. E CFB clima mesotérmico sempre úmido e verões brancos. Por que eu falei toda vez região do estado do Paraná? Porque você sabe que o estado do Paraná ele é dividido em várias regiões conforme a classificação de clima de Köppen, que você também pode observar na apostila na página número 5. Também nós temos o que nós chamamos de Zona de Convergência Intertropical, ZCI. É uma área equatorial que os raios solares incidem de forma quase perpendicular sobre a superfície terrestre e sendo muito quente nessa região. Então, bem nessa localidade aqui nós vamos ter essa predominância da zona intertropical, né? Convergência intertropical. Aqui tem o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O Brasil então vai pegar praticamente quase toda a zona intertropical que vem do Equador até o Trópico de Capricórnio.
Agora, alguns problemas atmosféricos que nós podemos ter, como chuvas ácidas, né? É o aumento da acidez da água das chuvas. Ocorre em função do excesso de poluição lançada na atmosfera, pela ação da produção industrial e mesmo por ação do intenso fluxo de veículos nos grandes centros urbanos. A ilhas de calor trata-se do aumento da temperatura do ar, verificado principalmente no centro das grandes cidades, produzida em geral por conta da verticalização imobiliária, no caso, edifícios, né, elevados, do desmatamento e da canalização dos corpos de água. Isso vai provocar, por exemplo, Curitiba, Praça Tiradentes, é uma área de verticalização. Parque Barigui já é uma área mais baixa, então a temperatura nessa região de Praça Central, Tiradentes e Parque Barigui tem diferenciação de temperatura, isso chamamos de ilhas de calor. Já a inversão térmica trata-se de uma inversão dos movimentos das correntes de ar, ascendente e descendentes. Ocorre de forma naturalmente no inverno, principalmente em regiões de fundo de vale, cidades que têm esse espaço. Efeito estufa, né, e aquecimento global. Efeito estufa é um fenômeno natural que possibilita a manutenção da temperatura média na Terra em torno de 15 graus Celsius. E aquecimento global, já esse fenômeno é muito importante devido a que, se o homem não conseguir ter o controle do mesmo, poderá ter o quê? O aumento da temperatura no espaço global. Tá? Isso são alguns problemas que o homem tem que se controlar para, principalmente esse último, o aquecimento global, que pode aumentar cada vez mais esse espaço devido a posições que o homem não está cuidando do meio ambiente. Chuva ácida, como já foi citado para vocês, né? Essa chuva ácida principalmente em áreas industriais e vai levar esses elementos químicos. Depois nós falamos também sobre as ilhas de calor, comparando Praça Tiradentes, o centro-cidade verticalizada, com o Parque Barigui. Falamos também sobre a inversão térmica, né? O fluxo normal dela é o que? Ar quente, ar frio e ar mais frio. Inversão térmica seria o que? Ar frio, enquanto com ar quente e ar frio. Então você vê que tem a diferenciação entre elas. O normal é esse aqui, ó, quente, frio e mais frio. Agora aqui tem o que? Frio, quente e frio. Então não está na posição certa. Isso está chamando de inversão térmica. O espaço correto é ar quente, que é produzido pela cidade, depois o ar frio e mais frio, e não essa posição que você está observando no desenho. Já falamos sobre efeito estufa, né? Que esse efeito estufa é o fenômeno natural que possibilita a manutenção da temperatura entre 15 graus. E o aquecimento global, quando, por exemplo, essa camada de ozônio, né, vai tendo o quê? Essa emissão de calor, emissão desses gases, do efeito estufa, camada de ozônio e o aquecimento global vai aumentar. E a alteração atmosférica tem 4 efeitos principais: aumento da temperatura, aumento das chuvas, elevação do nível do mar e temos o que? A acidificação dos oceanos. Consequência do aquecimento global, como foi colocado, furacões constantemente. Você pode observar isso. Os efeitos catastróficos têm sido contestados por outros grupos de cientistas que não aceitam a explicação da participação humana no fenômeno, pois, segundo seus estudos, sempre ocorrem períodos quentes e períodos frios de forma natural, sem interferência humana, e pode ocorrer o que nós conhecemos aí como furacões, como enchentes, como a seca, como o derretimento das geleiras ou a elevação do nível do mar. Isso tudo aqui são o quê? Consequências desse aumento do aquecimento global na superfície terrestre. Na página 5 a 7, nós temos, por exemplo, um estudo focalizando as características de cada uma delas. Então temos, por exemplo, assim, quando você fala em floresta nós temos alguns tipos de floresta. Florestas, ela vai ter floresta equatorial e tropical chuvosa. Nós temos floresta subtropical chuvosa e floresta temperada e floresta chamada boreal de coníferas. Essas florestas todas ocorrem na linha equatorial e na linha chamada Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio.
Nós também temos as savanas, que as savanas é típica do clima tropical e é caracterizada pelas chuvas mal distribuídas e um longo período de seca. Aí nas savanas nós temos na região conhecida na África, aqui no Brasil nós chamamos de cerrados. Temos também áreas de campo, que é típica de clima temperado, né? E ela recebe esse nome de vários nomes conforme a sua localidade. Ela pode receber o nome de pradarias, né? Ela pode ser chamada de velde na África e pampas aqui no sul do espaço brasileiro e também na região da Argentina, que é clima típico temperado. A tundra, nós podemos observar que ela já é exclusiva de uma região de clima frio, né? A tundra, que apresenta baixa resistência à poluição, ela se ocorre nesse espaço e cada vez está diminuindo a formação da tundra pelo aquecimento global e também pela interferência do homem relacionado ao tratamento do local. Mangues, ele é típico de áreas que nós temos, por exemplo, em áreas que são litorâneas, banhadas por águas do oceano. Desertos, nós temos alguns tipos de desertos, né, que é típico de região de clima desértico, escassez de precipitação, elevada evaporação e grande amplitude térmicas diárias. E conforme a localidade, nós temos diversidades de formação desértica. Tudo isso estou mostrando para vocês aqui, ó. Número 1, 2, 3, 4, até o 7 são formações vegetais. Área de transição, né? Essa área de transição que nós temos, por exemplo, lá na sua apostila, lá na página número 7, que são o quê? Steppes. Nenhuma paisagem vegetal termina de forma abrupta, como as condições de clima e relevo se alteram sobre a superfície. As vegetações seguem o mesmo padrão. Como exemplo, podemos citar as estepes, localizadas nas zonas de transição entre o deserto e as áreas mais úmidas. E nessa também do deserto, quando eu coloquei aqui, conforme essa transição, nós vamos ter a formação de xerófilas, né, que são típicas dessa localidade. Então, repetindo para você, o clima clima florestal, nós vamos ter o clima equatorial e intertropical, que são as florestas tropicais, as florestas temperadas, né, e as florestas boreais. Quando você fala em savanas, nós vamos ter o que nós chamamos savanas, ou cerrado ou ilhamos, que é do clima tropical, né? Depois, quando falamos sobre campos ou pradarias, que pode ser chamado de campos ou pradarias, e esse que é típico de clima temperado. Já a tundra, na página número 7 da sua apostila, a tundra é de um clima frio e a vegetação é tundra também. Mangues é uma região quente, né, baseado nas regiões de litorâneas, vegetação manguezais, e o deserto é áreas quentes, formação de xerófilas. E a transição são as estepes. E com isso nós fizemos uma relação entre clima e vegetação. Para sua Geopraticando, você vai realizar as atividades da página 21 e 23. E o próximo assunto, nós vamos falar sobre a hidrografia. Muito obrigado pela sua cooperação e que Deus possa abençoar você. Finalizando, vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas vitórias alcançadas até o presente momento. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares e também aos seus filhos. Quem são os seus filhos? É a turma do 131 que está praticamente sendo voltada para o vestibular. Que eles possam estar preparando cada vez mais para estar preparados, estudando para alcançar essas vitórias no vestibular desse ano. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por tudo e que Deus possa abençoar você e até a próxima aula.